lá, então, para o nosso assunto de hoje. Eu quero trazer para vocês uma situação que aconteceu no dia de hoje mesmo, tá? Como vocês sabem, eu compartilho com vocês todas as minhas experiências, tudo que acontece no meu dia a dia, para que vocês possam ficar por dentro das informações, tá? Então, eu sempre estou compartilhando com vocês. Trago para vocês propostas referente à portabilidade, refinanciamento, contrato novo, enfim, tudo o que acontece, todas as alterações, é claro, eu sempre compartilho aqui com vocês em primeira mão, tá? E olha só, no dia de hoje, nós tivemos um caso, vamos dizer assim, inesperado, né? A palavra certa para usar neste caso seria isso, inesperado, tá? Por quê, pessoal? Vocês vão entender no decorrer da nossa live aqui, que eu vou explicar em detalhes para vocês, tá? No dia de hoje, estava previsto para chegar 3 saldos de um mesmo cliente. Ele está fazendo conosco uma portabilidade, certo? Então, como vocês sabem, tem aquele processo, né? Solicita a portabilidade, faz a confirmação digital e depois disso nós aguardamos o quê? 5 dias úteis para que realmente o banco onde está o seu contrato possa informar qual é o real saldo devedor do contrato a ser portado, certo? Até aí, pessoal, estava tudo certo, tudo tranquilo, o cliente fez a confirmação digital, estávamos aguardando, eu sempre acompanho, né, as previsões de saldo, então estava previsto o saldo dele para o dia de hoje, e de fato, o saldo desse cliente, na realidade, os 3 saldos, tá? São 3 contratos do mesmo cliente, os 3 saldos vieram no dia de hoje, tá? Chegaram certinho. Porém, teve uma diferença no valor, né? Nem sempre a gente acerta. Na realidade, a gente nunca acerta o real valor do saldo devedor. Por mais que a gente erre, às vezes, só por centavos, mas o real valor a gente só tem a certeza no dia que o banco portado informa realmente qual é o saldo devedor daquele cliente, certo? No caso deste cliente, veio um pouco a mais, né? Um pouco acima do que eu havia colocado na proposta, tá? Tem casos que vêm abaixo, mas no caso desse cliente, os 3 contratos dele vieram com um saldo um pouco acima, mas nada assim, vamos dizer, exagerado, tá? Vamos colocar aí uma média de R$200, cento e poucos reais em cada parcela, certo? Está dentro de uma normalidade, está dentro de um esperado para uma portabilidade, certo? Porém, o que me chamou a atenção, pessoal, no momento em que eu fui realmente consultar a proposta deste cliente, a proposta já se encontrava, sabe em qual status, pessoal? Em qual situação estava a proposta desse cliente? Recusada, reprovada. Falei, nossa, mas nem atuei nessa proposta, né? Porque nós precisamos atuar na proposta. Nem atuei nessa proposta. O que será que aconteceu para que essa proposta já se encontra em sistema? O saldo chegou, tá dentro de um esperado. Eu não atuei nessa proposta, não dei o meu ok naquela proposta, né? Para que ela pudesse seguir adiante e já constar como reprovada. Procurei dentro do sistema algum tipo de observação, se o banco pudesse ter colocado qual o motivo da reprova. E também, pessoal, olha só, não constava o motivo da reprova. Mas é claro que eu não ia ficar de braços cruzados sem ter pelo menos a tentativa de saber qual é o motivo dessa reprova, não é mesmo? Eu sempre vou, pessoal, até o último minuto do segundo tempo. Eu sempre tento, de todas as formas, entender o porquê reprovou. Por mais que muitas vezes é difícil, tá, gente? Para que vocês possam perceber a complexidade que é uma portabilidade, tá certo? Mas o que eu fiz? Bom, neste caso, eu acionei, no caso, o suporte do banco, tá? Justamente para que eles pudessem verificar mais a fundo essa proposta e me passar.
olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, reprovou por isso, enfim, me dar realmente um parecer do porquê reprovou aquela proposta, tá? E aí, realmente, a Elvira colocou que está tranquilo, maravilha. Então, realmente, o áudio só deu uma oscilada aqui para mim, aquela hora, e tá tudo certo, né? Obrigado pela resposta, tá? Olha só. Então, acionei o suporte do banco para que eles pudessem realmente me passar, né? Qual o motivo da recusa, por que aquela proposta já tinha sido reprovada tão rapidamente assim, tá? E aí, pessoal, foi a minha surpresa mais uma vez, né? Eu já tinha levado a surpresa da reprova, não estava esperando. E aí veio mais uma surpresa para mim. Qual seria essa agora, né? A resposta do banco, sabe qual foi, pessoal? Sabe aquelas respostas genéricas que você vê aquela resposta e fala assim, nossa, parece que dá essa resposta para todo mundo? Pois bem, foi exatamente essa resposta que eu recebi. No caso, alegaram que tinha sido reprovada por política interna do banco. Mas olha só que situação, pessoal. Justamente o banco foi analisar somente essa proposta no dia em que chegou o saldo. Geralmente é para acontecer esse tipo de reprova logo que nós digitamos a proposta, não é verdade? Afinal de contas, o cliente, se ele tem uma restrição interna com aquele banco, se ele tem um problema interno com aquele banco, o banco deve, no caso, informar de imediato. E não, neste caso, como aconteceu? Aceitou a confirmação digital, aceitou, no caso, a solicitação de saldo devedor e somente no momento em que nós recebemos o saldo, aí sim o banco foi dizer: olha, esse cliente tem problema interno, nós não aceitamos essa proposta. No português, claro, é exatamente isso que aconteceu. Então, pessoal, para que vocês possam perceber como é complicado fazer uma portabilidade, nem sempre sai da forma em que nós esperamos, tá? Então, estou mostrando para vocês um caso, né, que eu não esperava esse tipo de reprova de forma nenhuma, principalmente por política interna. Você espera ali no comecinho, logo que você digita, realmente pode acontecer, já reprovar, você tem que procurar outro banco, certo? Mas não neste caso que aconteceu no dia de hoje, em que a reprova veio no dia em que o saldo devedor chegou. Para que vocês possam perceber, então, que nem sempre sai da maneira em que nós esperamos ou que nós gostaríamos, tá? Mas, neste caso deste cliente, o que eu vou fazer? Vou buscar um outro banco, vou tentar passar em outro banco que também esteja com uma taxa de juros acessível, não é verdade? Porque se também não cobrir o saldo devedor, que agora eu já até sei bem próximo qual vai ser o valor, por mais que eu vou ter que solicitar tudo de novo, nós vamos ter que começar o processo novamente, tá, pessoal? Por mais que o saldo... Ah, mas você já tem o saldo devedor informado hoje. Sim, mas o saldo devedor estava informado para o banco X. Agora eu vou passar para o banco Y. Então, esse banco Y tem que solicitar o saldo devedor para o banco onde está o contrato deste cliente. Certo, pessoal? Então, para que vocês possam perceber a complexidade de uma portabilidade, tem casos que vai redondinho, né? Como eu já trouxe aqui para vocês, as explicações de muitos casos de sucesso que realmente aguardou o saldo devedor, o saldo chegou ok, pagou o saldo devedor, um dia foi aprovado, 2 dias foi aprovado, enfim, teve vários casos de sucesso que eu trouxe aqui para vocês, por isso que eu gosto de explicar para vocês como acontece na prática, quais os tipos de problema que também acontece, para que vocês possam entender exatamente como funciona uma portabilidade. Pessoal, gostaram das informações? Entenderam como está funcionando